Confissão pública. O assunto da confissão deve ser trazido à atenção dos novos crentes tão logo seja possível. Uma vez que a pessoa passou a ter fé no Senhor, ela deve confessá-lo diante dos homens. Ela não deve esconder a sua fé, mas sim confessá-la publicamente. A importância de tal confissão é declarada na Bíblia e também confirmada pela nossa experiência. Suponha que um bebê não produza qualquer som depois de 1, 2 ou mesmo 3 anos de idade. O que você pensaria? Se a criança não falar na infância, muito provavelmente ela ficará muda pelo resto da vida. Se ela não puder falar papai ou mamãe quando criança, muito provavelmente nunca o fará. Da mesma forma, aquele que crê no Senhor precisa confessá-lo imediatamente, ou então poderá ficar mudo por toda a sua vida. Hoje em dia vemos muitas pessoas que conseguem ser cristãs durante 10 ou 20 anos, e no entanto, permanecem mudas. Por terem ficado mudas durante a primeira e segunda semana de sua vida cristã, permanecem sempre assim. A melhor oportunidade para se confessar o Senhor aparece bem no início. Se alguém começa imediatamente, o caminho da confissão estará aberto para sempre. Portanto, é preciso esforçar-se para falar logo após crer no Senhor, mesmo achando difícil e sentindo-se sem vontade de fazê-lo. É necessário confessar o Senhor diante de seus amigos e parentes, ou você ficará mudo a vida toda. Não queremos ter crentes mudos, portanto, aprendamos a abrir nossas bocas logo no início. Vá e encontre a oportunidade de confessar nosso Senhor. A confissão é algo de grande importância e muito proveitoso para os novos crentes. Se não for feita logo no princípio, se tornará quase que impossível mais tarde, a menos que, por uma misericórdia especial de Deus, venha um reavivamento para a alma. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. A primeira parte do versículo fala de nossa atitude para com Deus, enquanto que, a segunda, de nossa atitude para com os homens. Ninguém pode ver se você creu ou não, mas se você vem a Deus crendo realmente, será justificado diante dele. Entretanto, se você crê em seu coração mas nunca confessa com a sua boca, embora esteja justificado diante de Deus, não será liberto do mundo. As pessoas deste mundo não o reconhecerão como uma pessoa salva. Elas ainda o reconhecerão como um deles, porque não testemunharam qualquer diferença entre você e elas. Sobre isso a Bíblia enfaticamente afirma que, além de crer com o coração, deve-se também confessar com a boca. Tenho visto algumas que, no início, davam a impressão de serem cristãs, mas que depois transformaram-se em cristãos verdadeiros. No início elas apenas fingiam crer, mas ao se levantarem para declarar "eu creio em Jesus", tornaram-se cristãos verdadeiros. Muitos indecisos selam a sua fé no Senhor no momento em que confessam. É como o cimento que originalmente é apenas um pó que se espalha facilmente, mas tão logo é misturado com água, começa a solidificar-se. Muitos obreiros têm experiência de ver a fé das pessoas confirmada quando elas dizem "eu creio". Na pregação do Evangelho ajudamos as pessoas empurrando-as e não puxando-as. Nós encorajamos a se levantarem e confessar "eu creio no Senhor Jesus". Se alguém confessa com a sua boca e também crê em seu coração, torna-se uma pessoa separada. As vantagens da confissão pública. Uma nítida vantagem de se confessar o Senhor publicamente está em salvar o novo crente de muitos problemas futuros. Se ele não abrir a sua boca para dizer que tem seguido o Senhor Jesus e que agora lhe pertence, sempre será considerado pelo mundo como sendo um dos seus. Consequentemente, sempre que os do mundo decidirem engajar-se em atividades sociais, pecaminosos ou carnais, contarão com ele. Por quê? Porque o incluem entre si. O crente pode sentir em seu coração que, por ser um cristão, não deveria misturar-se com eles, contudo não consegue recusar porque deseja agradá-los. Mesmo que ele recuse uma vez, indubitavelmente será chamado pela segunda vez. A cada vez ele pode pensar em alguma desculpa, contudo o problema permanece pendente. Quão melhor seria se ele desfraldasse a bandeira logo no primeiro dia e confessasse que é um crente. Depois de confessar uma ou duas vezes, as incursões do mundo serão cortadas. Se um novo crente não abrir sua boca e confessar o Senhor, ele terá 10 vezes mais problemas como um cristão secreto do que teria como um cristão declarado.
suas tentações também serão 10 vezes maiores. Ele não será capaz de se libertar dos laços da afeição humana e dos relacionamentos passados. Ele não pode se desculpar toda vez que surge algo dizendo que está com dor de cabeça ou que está ocupado. Seria absurdo ficar sempre dando alguma desculpa. Mas se ele mostrasse a sua bandeira logo no primeiro dia, declarando que antes era um pecador mas que agora recebeu o Senhor Jesus, todos os seus companheiros, colegas de escola, amigos e parentes perceberiam que tipo de pessoa ele agora é e não mais o incomodariam. Confessar o Senhor nos livra de muitos problemas. O dilema de não confessar. Se alguém não confessa o Senhor, logo fica em apuros. Muitos dos que creram no Senhor durante seus dias terrenos tiveram justamente essa dolorosa experiência. Como sabemos, o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus. Foi uma completa rejeição e a perseguição sofrida pelos que creram foi severa. De acordo com João 9, os judeus concordaram que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, versículo 22. Em João 12 está escrito que muitos dos judeus creram no Senhor Jesus mas não confessaram para que não fossem expulsos da sinagoga, versículo 42. Eles criam secretamente, mas não ousavam confessar. Você acha que eles conseguiram ter paz a esse respeito? Não, pois embora confessar o Senhor pudesse não ser fácil, não confessá-lo deve tê-los deixado mais intranquilos. Que tipo de lugar era a sinagoga dos judeus? Era onde os judeus se encontravam para opor-se ao Senhor Jesus. Foi lá que eles planejaram e conspiraram para apanhá-los em uma armadilha. Como podiam aqueles que realmente creram assentar-se entre pessoas que maquinavam contra o Senhor? Deve ter lhes custado muito manter suas bocas fechadas. Falar abertamente era difícil, mas ficar mudo não era menos difícil. Esta cena na sinagoga dos judeus pode ser hoje expandida para o mundo todo. As pessoas ainda estão questionando e resistindo ao Senhor. Elas consideram Jesus de Nazaré um enigma. Falam perversamente contra ele. Sob tal situação, como pode alguém que é do Senhor ouvir suas injúrias e contudo fazer de conta que continua com eles? Embora posicionar-se seja doloroso e difícil, não fazê-lo exige toda a força que a pessoa tem para reprimir-se. Não deseja ela em seu coração testificar que este homem, Jesus, é o Filho de Deus, em quem ela tem confiado. Ela não consegue ter outro desejo em seu interior, a não ser o de afirmar, este homem me salvou, quer você creia ou não, eu realmente creio. Muitos dos principais entre os judeus creram no Senhor Jesus mas não ousaram abrir suas bocas para confessá-lo, pelo temor de serem expulsos da sinagoga. João 12, 42 a 43. Por que você sela seus lábios fortemente? É porque você deseja cortejar a amizade do mundo, ou obter a compreensão dos seus parentes, ou buscar o respeito dos homens, ou alcançar uma posição neste mundo. Frequentemente penso que teria sido muito melhor se aqueles principais dos judeus houvessem confessado o Senhor e sido expulsos da sinagoga. Se você ainda não creu no Senhor, nada de perturbador acontecerá. Mas se você é um crente verdadeiro e, contudo, finge simpatizar com o mundo, sua consciência indubitavelmente estará sob acusação. Como você pode ter paz em seu coração quando testemunha pessoas pecando e você diz com os seus lábios que tudo isso é muito interessante? Deixe-me dizer-lhe que essa é uma agonia muito grande para se atravessar. Vamos usar uma ilustração. Que tipo de pessoa você é se consegue assentar-se entre pessoas que falam maldosamente de sua mãe e fingir concordar com elas? Isso é contrário à afeição humana. Da mesma forma, será que você pode manter silêncio e não dizer uma só palavra pelo Senhor que deu a sua vida para salvá-lo? Você pode deixar de confessar o Senhor a quem você adora e serve? Se isso é possível para você, então você é uma pessoa inútil para o Senhor. Vida mudada e confissão. Muitos novos crentes, especialmente os que vêm de famílias cristãs, têm uma ideia errada. Eles asseveram que confessar com suas bocas não é essencial, o que realmente interessa é dar bom testemunho com uma boa conduta. Em outras palavras, a sua teologia enfatiza que a vida e conduta da pessoa precisam mudar. O falar não é de real importância.
Concordamos com eles nisto: se a vida permanecer como antes, é inútil que a boca fale. Mas afirmamos que uma vida mudada sem a correspondente confissão da boca também é inútil. A mudança na conduta não substitui a confissão verbal. Os novos crentes precisam aproveitar a primeira oportunidade para se levantar e confessar: eu creio no Senhor Jesus. Temos que confessar com as nossas bocas. Se não o fizermos, o mundo pode imaginar muitas coisas a nosso respeito. Alguns podem pensar que simplesmente ficamos desapontados e portanto tomamos uma atitude pessimista. Outros podem considerar que já gozamos o bastante do mundo. Eles nos explicam filosoficamente sem nunca tocar no Senhor Jesus. Devemos, portanto, nos levantar e dizer-lhes a razão real. A boa conduta não pode tomar o lugar da confissão verbal. A boa conduta é necessária, mas a confissão também é indispensável. Não importa quão boa seja a conduta de alguém, se ele não fala abertamente pelo Senhor, sua posição é duvidosa. Mais cedo ou mais tarde ele será puxado para dentro do redemoinho deste mundo. Em muitos anos de trabalho, ouvi frequentemente pessoas dizendo: se a conduta de alguém é boa, ele não precisa abrir a sua boca. O que é essencial é uma vida correta. Mas tal afirmação deixa uma brecha. É verdade que ninguém falará contra a boa conduta de alguém, mas se a pessoa não se identificar, ainda que sua conduta seja má, tampouco falarão contra ela. Se, porém, ela se levantasse e confessasse ser cristã, no momento em que falhasse em sua conduta, o mundo se levantaria e a acusaria. Insistir na conduta sem a confissão correspondente é prover-se de base para ser pobre em conduta e escapar de ser criticado. Alguns temem confessar o Senhor por recearem não ser capazes de perseverar até o fim. Temem se tornar motivo de zombaria se após 3 ou 4 anos desistirem de ser cristãos. Portanto, acham melhor esperar por alguns anos, e então, após provarem a si mesmos que são dignos, confessarão o Senhor. A tais pessoas dizemos que se não confessam o Senhor por temerem cair, certamente cairão. Por quê? Porque deixaram a porta dos fundos aberta, já se prepararam para o dia da queda. É muitíssimo melhor se você se levantar e confessar que é do Senhor, pois isso fechará a porta dos fundos e tornará mais difícil para você voltar atrás. Terá, então, uma chance maior de avançar do que de recuar. Você pode esperar avanço. Se alguém espera melhorar sua conduta antes de confessar o Senhor, muito provavelmente nunca abrirá a sua boca. Ficará mudo mesmo depois que sua conduta for boa. É muito difícil para uma pessoa abrir sua boca se não o fizer logo no início. Um fato deve nos confortar: Deus é tanto aquele que nos guarda, como aquele que nos salva. Que é ser salvo? É o mesmo que adquirir alguma coisa. O que é ser guardado? É o mesmo que manter na mão aquilo que se comprou. Quem compraria alguma coisa para depois jogá-la fora? Se você compra um relógio, é porque está pensando em usá-lo. Você não o compra para jogá-lo fora. Da mesma forma, quando Deus nos compra é para nos guardar. Deus nos redime para nos guardar. Ele nos manterá até aquele dia. Ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho por nós. Se ele não quisesse nos guardar, ele nunca teria pago um preço tão imenso. O propósito de Deus é nos guardar, esse é seu plano. Portanto, não fique com medo de se levantar e confessá-lo. Você não precisa se preocupar com o amanhã, pois Deus se preocupará por você. Tudo o que você tem que fazer é levantar-se e confessar com simplicidade que você pertence a Deus. Simplesmente coloque-se em suas mãos. Ele sabe quando você necessita de socorro e o confortará e preservará. Temos a maior confiança em proclamar que Deus guarda aqueles a quem salva. A redenção não teria sentido se não houvesse preservação. Uma razão para não confessar. Por que não confessamos o Senhor? Além do medo de não perseverar, a razão mais comum de não confessar o Senhor é o medo dos homens. Os cristãos realmente desejam se levantar e confessar o Senhor, mas assim que eles olham para os rostos das pessoas, não ousam dizer coisa alguma. Um olhar para o semblante de seus pais ou para a face de amigos os deixa hesitantes. Eles temem o homem, portanto não têm coragem de abrir a boca. Talvez sejam naturalmente tímidos. Para eles, se diante dos homens e disserem,
eu creio no Senhor, é como tirar-lhes a vida. Tal temor é um real obstáculo à vida espiritual. O temor do homem armará ciladas. Provérbios. Quando alguém teme, cai em cilada. O próprio medo é uma cilada. É uma cilada plantada por si mesmo, colocada pelo medo dentro da pessoa. Ela deve perceber que aquele a quem ela teme pode se interessar em ouvir o que ela tem a dizer, e mesmo que não goste, talvez ela não seja tão temível quanto o imaginado. Lembro-me de uma história. Havia 2 homens que trabalhavam na mesma firma. Um dos 2 foi salvo. Ora, ambos eram extremamente tímidos. O que fora salvo não tinha coragem de contar para o outro o que lhe acontecerá e o companheiro não conseguia arranjar coragem o bastante para perguntar-lhe o que havia acontecido, posto que podia ver a mudança. Eles partilhavam da mesma mesa de trabalho. Diariamente se viam face a face. Contudo, um não ousava contar e o outro não ousava perguntar. Um dia, o que havia crido não aguentou mais e, após muita oração, dirigiu-se ao amigo, tomou-lhe a mão e disse: sou uma pessoa tímida demais. Por uns 3 meses eu não ousei contar-lhe uma coisa, mas agora vou contar. Crê no Senhor Jesus. Sua face se empalideceu enquanto ele falava. O amigo, então, respondeu: há uns 3 meses que desejo perguntar-lhe o que aconteceu. Aquele que teme ao homem cai em uma armadilha. Lembre-se que enquanto ele teme aos outros, é provável que os outros o estarão temendo também. O novo crente não deve temer aos homens. Todos os que seguem a Deus devem ser destemidos. Se houver temor, a pessoa não conseguirá ser um bom cristão nem servir a Deus. Precisamos ser destemidos para confessar o Senhor diante dos homens, tanto em particular como em público. Desde o início devemos ajudar os novos crentes a seguirem este caminho. A confissão quebra a sensação de vergonha. As pessoas não apenas têm medo, algumas vezes elas têm vergonha. Penso que muitos dos filhos de Deus precisam reconhecer que têm um sentimento de vergonha diante do mundo que é desnecessário. Por que deveríamos nos sentir envergonhados em confessar que somos cristãos? Tal falta de lógica precisa ser completamente quebrada. Vamos resolvê-la considerando 2 pontos. O primeiro é que, quando o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, ele suportou a nossa vergonha bem como os nossos pecados. A Bíblia ensina claramente que ele foi submetido à vergonha. Ele foi humilhado pelos soldados no Calvário. Se somos desonrados pelos homens, isso é a nossa justa porção. Qualquer humilhação que recebermos dos homens hoje nunca poderia ser comparada à vergonha que o nosso Senhor suportou na cruz. Não nos surpreendamos se sofrermos vergonha, pois essa é a porção de todos os que pertencem ao Senhor. O segundo ponto é que o mundo, e não nós, é que deveria ficar envergonhado. Existe um poema que diz: pode uma flor envergonhar-se do sol? Como a flor se abre para a luz do sol, assim confessaremos o Senhor. O mundo, não nós, deve sentir-se envergonhado. Podemos nos envergonhar em confessar aquele que tão graciosamente nos salvou? Ou podem as flores envergonhar-se do sol que as sustenta? Como podemos negar aquele que nos socorreu e levou aos céus? Será que consideramos como ignomínia toda a graça que ele derramou sobre nós? O Senhor fez tanto por nós. É vergonhoso confessar isso? Não, não existe absolutamente qualquer possibilidade de nos envergonharmos de confessá-lo. Quão verdadeiro é o poema: o mundo, não nós, deve sentir-se envergonhado. Nós também declaramos que o mundo é que é vergonhoso tanto agora quanto para sempre. Hoje as pessoas deste mundo vivem em pecado, mas, graças a Deus, nós fomos separados. Elas, não nós, andam de acordo com os desejos da carne. Elas estão sob escravidão enquanto nós estamos livres. Fazem coisas ocultas, vergonhosas, às quais renunciamos. Seguem o espírito maligno que nelas opera, mas nós estamos completamente libertos. Portanto, a vergonha é deles e não nossa. Confessar o Senhor não é algo de que devemos nos envergonhar. É, pelo contrário, algo glorioso e cheio de alegria. Quanto ao futuro, os deste mundo sofrerão punição, até mesmo eterna destruição, sendo destituídos da presença do Senhor e da glória do seu poder.
Mas nós, que seguimos o Cordeiro, estaremos com ele por toda a eternidade. Quão errado é que as pessoas coloquem a vergonha sobre nós. Delas é a vergonha, não nossa. Devemos nos levantar corajosamente e proclamar que alegre e gloriosamente pertencemos a Deus. Por que os principais dos judeus em João 12 estavam com medo de confessar o Senhor? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 43. Mostraram-se retraídos porque buscaram a glória que vem dos homens. Todos os que desejam seguir ao Senhor não devem temer nem ser retraídos. Se a luz é vergonhosa e as trevas são gloriosas, se a santidade é vergonhosa e a pecaminosidade é gloriosa, se a espiritualidade é vergonhosa e a carnalidade é gloriosa, se seguir ao Senhor é vergonhoso e a degradação humana é gloriosa, então deveríamos escolher ser envergonhados. Sejamos como Moisés, considerando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que a glória dos homens. A verdade absoluta. Outro ponto a ser ainda mencionado é que a sinagoga representava muito. Por que tantos não ousavam confessar? Pela simples razão de que eles desejavam ter tanto a Cristo quanto a sinagoga. Se eles não quisessem a Cristo, tudo o que precisavam fazer era recusar crer. Se não quisessem a sinagoga, poderiam simplesmente confessar o Senhor. Mas se desejavam ambos, seus lábios tinham que ficar selados. Desejar ambos revela seus interesses divididos. Sendo ou não perseguidos pelo mundo após crermos, devemos agradecer ao Senhor. Não devemos nos apegar à sinagoga como aqueles líderes do passado, não ousando confessar que somos crentes. Deixe-me dizer-lhe que, se todos na igreja fossem como aqueles líderes, não haveria cristianismo hoje. A sinagoga seria preservada, mas não haveria igreja. Se Pedro, Paulo e Lutero houvessem voltado para casa sem dizer uma palavra a respeito da sua fé no Senhor, sem dúvida eles teriam tido menos problemas, mas onde estaria a igreja hoje? Confessar o Senhor Jesus com intrepidez é característica da igreja tanto quanto crer nele. Ser salvo significa mais do que crer, também inclui confessar. Tal confissão do Senhor é de máxima importância no cristianismo. Precisamos falar abertamente ou não haverá cristianismo. A palavra de Deus é clara. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, Romanos 10:10. Na igreja, não apenas um crente, mas todos precisam andar neste caminho da confissão. Não deveríamos permitir que alguém ficasse em falta nessa questão. A igreja será forte se todos confessarem a sua fé, de outra forma, será fraca. A nossa confissão e a confissão do Senhor. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32. Damos graças ao Senhor por nos confessar no futuro, se nós o confessarmos hoje. Hoje, diante dos homens que são como a erva do campo, nós o confessamos como Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele dia, porém, quando nosso Senhor voltar, ele nos confessará diante de seu Pai e diante de seus anjos em glória. Se sentimos dificuldade em confessá-lo hoje, será que ele achará difícil nos confessar naquele dia? Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. Quão grande é o contraste! Se achamos pesado confessar diante dos homens que possuímos um homem que está acima de todos os demais, um homem que verdadeiramente é o Filho do homem, como ele nos confessará diante de seu Pai quando vier em glória com os seus anjos nós que somos tão imperfeitos? Isso, na verdade, é um assunto sério. Por favor, lembrem-se que, comparado à sua confissão, a nossa não é de forma alguma difícil. É surpreendente e glorioso que ele nos confesse pois nada somos, senão filhos pródigos de volta ao lar. Não temos absolutamente nada em nós mesmos. Vamos, pois, confessá-lo com o maior ardor, já que sabemos que um dia ele nos confessará. Pedro era do tipo heróico, alguém que deveria ocupar o primeiro lugar entre os homens. Ele ousava fazer qualquer coisa. Era um herói. Certo dia, porém, foi tão tímido quanto um ratinho. Diante de uma simples pergunta, ele perdeu a coragem e não ousou confessar o Senhor. Ficou com medo de confessar diante de uma escrava, uma pessoa que não tinha sua própria liberdade.
Que tristeza para Pedro, um herói e líder natural, fugir antes mesmo que uma espada fosse desembainhada, temer antes mesmo que alguém desejasse sua vida e tremer e praguejar na presença de uma escrava. Que vergonha para Pedro ter praguejado com uma maldição. Há vergonha para todos os que não têm coragem de abrir suas bocas. A glória pertence àqueles que ousam confessar o Senhor Jesus, seja através do fogo ou da água. Nada na terra é mais admirável que tal confissão. A visão mais gloriosa do mundo é ser açoitado, lançado no fogo ou na cova dos leões enquanto continuamos confessando, eu pertenço a Jesus de Nazaré. É muitíssimo vergonhoso para qualquer crente não mencionar o Senhor Jesus diante dos homens. Tal pessoa é totalmente inútil. Ele mesmo se abominará e reconhecerá a vergonha de sua conduta. Esperamos sinceramente que os jovens crentes tenham, desde o início, a ousadia de confessar a quem eles pertencem. Nunca tente ser um cristão oculto. Se os jovens crentes prosseguirem bem nesse caminho da confissão, tornar-se-ão úteis para Deus. Possa Deus conduzir-nos adiante. Extraído do livro A Boa Confissão. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.